Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com a presença de Geraldo Thadeu, cientista político do UPERJ, e Ricardo Ismael, cientista político da PUC. Geraldo Thadeu, ainda há pouco o Ricardo falou que a solução está se dando pela via constitucional. Portanto, não seria golpe, não seria, enfim, essa maneira com que os governistas tentam definir essa movimentação não é procedente. Os setores do governo alegam que sim, seria procedente, porque, embora a Constituição esteja claro na Constituição que há possibilidade de impeachment, é preciso restar comprovado de maneira indubitável a prática do crime de responsabilidade, coisa que, segundo o governo, ainda não está comprovado. A Folha de São Paulo, no último domingo, fez um editorial, nem Dilma, nem Temer. E quando ela dizia nem Temer, porque ela explicou por quê, dizendo que o impeachment, na verdade, estava se dando por conta de pedaladas fiscais num país que não tem, que há uma cultura orçamentária permissiva. Essas questões nunca foram levadas a ferro e fogo dessa maneira para se justificar a deposição do mandatário máximo da República por conta dessas razões alegadas. E, portanto, aí se estabelece a dúvida quanto à procedência. E aí, diante da situação difícil que se encontra o país, o mais aconselhável seria a realização de novas eleições, embora também não haja previsão constitucional nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Na sua avaliação, é golpe ou não? Não. Olha, essa é uma questão retórica, meramente retórica, né? Claro, o governo diz que não há comprovação, a oposição diz que há comprovação. Haver uma comprovação indubitável é praticamente impossível no direito, porque o direito é interpretativo, você vai interpretar, vai ver a luz dos autos, etc. A gente tem alguns dados objetivos, né, sobre isso, né? O golpe, quando o governo fala de golpe, ele está usando digamos, um recurso retórico para dizer que no fundo, existe um golpe por trás da manobra, há uma manobra por trás das instituições, que seria uma articulação para colocar no poder pessoas que não foram votadas. Como Lula disse, né? Disputa a eleição, meu filho e tal. Acontece que ele disputou a eleição junto com a presidente Dilma, ele é da mesma chapa. Então, teoricamente, o voto, a gente sabe que na prática você vota no presidente, mas juridicamente você vota na chapa. Tanto que se for caçada a chapa, Michel Temer vai junto. Então, é claro que é uma discussão retórica. Com relação ao crime de responsabilidade, a gente tem que lembrar que o TCU, que é um órgão que não tem nenhuma tradição de independência, rejeitou as contas por 9-0, com vários ministros indicados no governo Lula, pela própria presidente Dilma, porque, tecnicamente, eu conheço... Não, Geraldo, mas aí eu vou discordar de você. Rejeitou as contas de 2014. E, na verdade, não são essas contas que estão sendo base do impeachment. O impeachment se baseia nas contas de 2015, que não foram nem analisadas pelo Tribunal de Contas e nem votadas pelo Congresso. Então, as contas de 2014 alegadas, elas não fazem parte dessa ação. Acontece que hoje a última tábua de salvação do governo é a legalidade. Então ficam essas distinções jurídicas de filigrana, se é 2014, se é 2015, uma não foi julgada, outra foi julgada. Não, mas o pedido de impeachment atual, que foi aprovado, sim, o que se baseava em 2014, foi rejeitado pelo Eduardo Cunha. Veja bem, vamos repetir isso, a base do julgamento do impeachment é jurídica, mas o julgamento é político. O Collor foi absolvido de todos os crimes. Então, nós estamos fazendo um juízo de fato aqui, eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu só estou dizendo que houve ali um fato objetivo, que foram pedaladas na ordem de 50 bilhões de reais, não foi uma coisa pequena. O TCU aprovou por unanimidade, foi um fato inédito na história do TCU, rejeitar as contas do presidente da República. Então, base existe, não é uma fantasia como o governo quer nos fazer crer, né? Então, eu acho que, como eu falei, o conjunto da obra é que vai determinar o julgamento dos deputados, não é um detalhe jurídico. Isso pode ocasionar uma judicialização do processo, uma procrastinação, o AGU vai entrar no Supremo para ganhar tempo, mas o fundamental é o conjunto da obra, eu acho. Ricardo, ainda na questão do impeachment e nessa, digamos, definição desse movimento, há algumas pessoas que veem da seguinte forma. Na verdade, a presidente Dilma está, digamos,
em vias de poder ser deposta, não exatamente pelo crime de responsabilidade, e sim pela falência da sua capacidade de administrar o país, pela sua incapacidade política, de aglutinar forças em torno de seu governo. Bom, diante desse quadro, que é um quadro de extrema gravidade, se tenta, então, buscar um crime de responsabilidade para imputar a ela. Ou seja, é um processo inverso. Ao invés do crime ser algo gritante, ou seja, se busca, de certa medida, uma solução que seria comum no parlamentarismo, ou seja, perdeu a sustentação política, perdeu o apoio político, cai. Isso seria um processo automático e tranquilo. E está se tentando isso através da procura de um crime. Como é que você vê esse tipo de argumentação, que vem, obviamente, de juristas simpáticos da posição da presidente Dilma? Ricardo, se o sistema fosse parlamentarista, o governo teria se encerrado já há muito tempo, né? Quando ficou claro aos brasileiros que havia um esquema de corrupção sem precedentes na Petrobras. Evidentemente que nada até agora vinculou diretamente a presidente Dilma com relação a esse esquema, mas esse esquema aconteceu nos governos Lula e Dilma, né? Quer dizer, chama aos olhos dos brasileiros como isso tudo aconteceu, e só muito depois, quando bilhões e bilhões foram desviados para o exterior, Compeg no Rio, Abreu Lima em Pernambuco, tudo isso veio, inclusive hoje, a dificuldade que passa a Petrobras. Desculpa, por muito menos o primeiro-ministro da Islândia pediu demissão. Isso, em 48 horas o Panama Paper derrubou o premier da Islândia, muito bem lembrado. Eu diria mais, veja, na verdade, no nosso presidencialismo, e isso é muito parecido com o que aconteceu lá em 92 com Collor, para os brasileiros hoje, a questão da corrupção hoje é um item mais importante do que saúde, educação, transporte, moradia, que são itens essenciais. Por quê? Porque todo mundo já chegou à conclusão que com a corrupção não tem política pública, não tem serviço público, não é possível ter. Não a gente tem que dar um basta. Eu acreditei que a gente estava dando um basta a isso em 92, quando o Collor caiu, ou seja, que a gente estava virando uma página, porque se você bem se recorda, na época, o movimento, além das passeadas, das manifestações, era um movimento pela ética na política. O Betinho ainda estava vivo e liderava esse movimento. Portanto, a gente precisa resgatar esse movimento, não só a nível federal, mas a nível estadual, municipal. Acho que há sim, normalmente me alio àqueles que existem certamente problemas graves com relação às contas públicas, porque é evidente que durante o ano de 2014 foi gasto muito mais do que podia ser gasto, foi gasto tudo que foi necessário para ganhar a eleição, sem pedir autorização ao Congresso Nacional, respeitando a lei orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal. É isso que embasa o pedido de impeachment da Janaína Pascoal, do Hélio Bicudo e do Coisa. Não é 2014, não. Não, é 2014. Não. Tenho certeza, tanto é. Veja, o pedido baseado em 2014 foi rejeitado pelo Eduardo Cunha. Eu estou falando porque há um dispositivo que impede que uma presidente possa ser deposta por conta de atos cometidos no mandato anterior. Não vou complementar. Veja, o pedido do Hélio Bicudo, do Miguel Reale Júnior e da Janaína Pascoal, ele fundamenta em 2014. E está dizendo que houve continuidade em 2015. Sim, mas... Portanto, a pedalada fiscal, evidentemente, que começou antes de 2015. E tanto é verdade que o TCU, e foi anexada a decisão do TCU... 2014, mas a base é 2015. Sim, mas veja, a pedalada fiscal é uma prática que começou antes. Ela teve continuidade. É tanto que o argumento não se sustenta. Não, porque o Tribunal de Contas só vai poder analisar as contas de 2015 no final de 2015. Mas o Tribunal de Contas, por 9-0, já disse que houve, sim, pedalada fiscal em 2014. Aliás, relatório recente do Banco Central, muito bem divulgado esta semana, que se encerra, mostra que as pedaladas fiscais, ao contrário do que o governo diz, Você acha então que mesmo restando comprovado que as pedaladas foram em 2014, isso é suficiente, embora a despeito do dispositivo que diz 2014 não pode ser levado em conta, porque 2014 faz parte do mandato anterior. Ou seja, essa questão tem que ser posta então de lado, não tem o menor, pelo que eu depreendi do que você disse, é o seguinte, como em 2014 houve crime, então vale isso.
Mas a lei tem que ser desconsiderada nesse caso? Não, se você deixar eu terminar, Não, deixa à vontade. Veja, o que eu estava dizendo é o seguinte, o que se fez em 2015, ou continuou fazendo em 2015, se iniciou antes. Sim. E que o grosso das pedaladas fiscais foi em 2014, porque era o ano de eleição. Sim. Não há como ficar escamoteando aqui. O que foi feito de grosso de pedalada fiscal foi para ganhar a eleição. A eleição foi em 2014. E continuou-se em 2015. Isso é o que está lá no pedido de impeachment da Janaína, do Miguel Real e do Hélio Bicudo. Acho também, e veja, que existe uma questão aí que tem que ser colocada aqui. Há uma série de outras colocações que foram feitas num outro pedido agora pela OAB, inclusive com base na delação premiada do senador Delcídio. E, portanto, existe, outro pedido de impeachment que ainda não foi apreciado, que poderá sê-lo. E que, evidentemente, dentro do que houve de acordo na comissão de impeachment, ficou de fora a delação do Delcídio e ficou de fora o que aconteceu em 2014. Mas o embasamento jurídico para a acusação de crime de responsabilidade é que houve uma continuidade em 2014 das pedaladas fiscais que já se iniciaram antes. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.